Comentaristas falam sobre a decisão da comissão e de Tite, porque Gabigol está fora de mais um jogo. E detalharam a escalação do time que vai só com reservas e Gabi que nem opção é mais. Vamos assistir aí, galera. Créditos vai para o canal ESPN. Para a gente projetar aqui Grêmio e Flamengo, o Flamengo divulgou agora há pouco, para quem chegou agora, que esses jogadores que estão aí na sua tela ficarão no Rio de Janeiro e não vão enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um resultado para reverter de Libertadores da América, perdeu para o Peñarol. É uma escalação completa então, e mais um reserva. É isso. E a projeção é que Quem é o haja reserva, mudanças. Pascoal? Essa é a pergunta. Que haja mudanças no meio-campo. Antes de projetar isso aí, porque isso aí a gente vai ter tempo de falar de quem pode sair, de quem pode ficar, pensando no viés de Campeonato Brasileiro, Pascoal. E quem é que fica para comandar o time reserva? Quem é que Tite vai ou quem fica? O Tite viaja e quem fica para treinar o time o titular do Flamengo pensando em Libertadores é o Matheus Bach. Então chegamos à conclusão de que o Flamengo tem um time titular. Chegamos à conclusão de que quem treina o Flamengo é o Matheus Bach? Não. Chegamos à conclusão de que o Flamengo tem um time titular. Perfeito? Então o Flamengo, esse aí é o time titular. Agora, posso fazer uma crítica? Eu acho que quem tem que ficar é o treinador titular. Quem tem que ficar para orientar o time do formato que ele quer o jogo é o Tite. Já tem análise de comportamento do time adversário, passa lá o vídeo, ou manda no celular do jogador o vídeo de cada posição, depois passa o vídeo da composição geral para os jogadores e treina em cima disso. Trabalho tático, posicionamento, trabalho tático, posicionamento, trabalho tático. Não precisa dar físico, coisa nenhuma, precisa de posicionar o time taticamente para chegar bem na quinta-feira. Pascoal, outro detalhe ali que a gente discutiu antes. Aí, vai jogar lá agora com o Wesley e o... Ayrton Lucas, não. Varela e Alexandre. É isso aí. Eu concordo com o Pascoal, só que agora pensando em usar uma terminologia, um microciclo que eles montaram para esse pessoal que fica, né? Sim. Que é a semana de treinamento. De repente, o domingo pode ser o dia do treino de descompressão, ou então um treino de mais voltado para a vertente física. E aí não tem a necessidade do Tite estar. Então o Tite só perderia o treino de domingo, porque ele viaja sábado, pode dar o treino sábado, volta segunda, pode treinar segunda. Então eles podem ter feito uma programação também para que eles treinem na sexta, no sábado, daí domingo tira o pé, treina segunda, terça. E não pode abrir mão hoje, contra o Grêmio também, tem que ganhar lá, né? Para continuar pensando no Brasileirão. E o Grêmio precisa ganhar, né? E o Grêmio hoje, precisa na ganhar os verdade, só foi aquele treino o pessoal de recuperação, né? É o trabalho de recuperação. Né, Regenerativo. Os caras vão se recuperar lá. É piscina, banheira de gelo, aquelas coisas que os caras fazem a recuperação e os exercícios programados para cada jogador. Amanhã, que é sábado, é o dia de treino. Eu penso diferente um pouco do que as coisas acontecem, mas é só o meu pensamento. Por eu ter vivido uma situação dos treinadores trabalharem muito taticamente e ter visto muito treino tático, de posicionamento dos jogadores e como eles têm que se comportar em cada partida e analisando, o cara vai passar aqui, você tem que estar aqui, quando a bola sair eu quero você aqui, eu não quero você ali, a gente fez isso errado, agora eu quero consertar. Eu acho que o treinador tinha que ficar para consertar. Porque aí a missão é do treinador. A missão é do treinador. Eu preciso arrumar o time de acordo com aquilo que eu quero. Acho que até por uma questão de confiança, né, Pascoal? Do que você dá de recado para o seu elenco, assim. O capitão, o Fábio Luciano, falou isso aqui recentemente e eu não esqueci mais. Ele falou assim, essa postura do Tite de uma hora reclamar da altitude, de uma hora reclamar do cansaço, uma hora reclamar do calendário, isso passa aos jogadores. O jogador internaliza esses recados. O Praz está aqui, pode, né, ficar à vontade para discordar se for o caso. Então, assim, o recado do treinador viajar na véspera de um jogo decisivo também não me parece um recado de confiança para o jogador. Só a minha opinião, eu sou apenas um analista de futebol. Né? Ele tinha que ficar para treinar o time do Flamengo. Agora, olha que coisa legal que eu estou vendo aqui. Legal para quem? Pra gente avaliar aqui se é um time para manter as chances no Brasileirão ou um time que está entregando a toalha. Porque eu vejo comentaristas que são nitidamente flamenguistas achando que... Isso? Tem. Aí Tem tá de todo tudo. mundo dizendo assim, já jogou a toalha e tal. Produtor. Porque tem alguns que torcem pro Flamengo. É isso aí que eu queria, ó. Mas no que eu tenho aqui tem o Gabigol, hein? O que eu tenho aqui, o ataque é Gabigol e Carlinhos.
É que você botou o Matheus Gonçalves aí, do time que eu tinha, Matheus Cunha, o Wesley, vamos ver lá. Davi Luiz. Segundo o discurso do próprio Cleito, Tite, o Gabriel está atrás na fila, inclusive, do Carlinhos. Né? Não, mas aqui o time que provável que eu tinha visto aqui, esse ó. dia a dia. Aí, ó. Esse dia a dia. Ala, Everton, o Everton tá ali, né? Everton Araújo, Alcaraz, Lohan, Matheus Gonçalves e Carlinhos. No meu que eu vi aqui, não tem o Matheus Gonçalves, teria o Gabigol, Carlinhos e Gabigol. O Gabigol tá na hora de jogar também, né, gente? Se ele não machucou, não sei como é que está a fibrose efetivamente, né? Porque está liberado pelo departamento médico, mas estava entregue pela comissão técnica à fisioterapia por conta de uma fibrose. Então, se ele viajar para lá, gente, ficar no banco para esse time aí com o Carlinhos, aí também... Mauro, então fica aí treinando aqui. Libera o cara, deixa o cara de férias o resto do ano. Eu entendo que o Carlinhos é a primeira opção na suplência, né? O Gabigol tá atrás dele. Ok, o Tite escolheu isso. Agora, se o Gabigol, eu concordo, Mauro, se o Gabigol está apto para um jogo desse e o Tite não arranja uma maneira de colocar ele ou não quer colocar ele nesse jogo, aí eu acho que o Gabigol não é nem opção. É o que eu tô falando, não libera o cara, deixa ele de férias. Aí é um recado que ele não é opção. Não é que ele é terceira opção. Que teve um jogo que a gente questionou e entrou o Matheus Gonçalves. Então essa resposta vai vir agora no domingo, né? Se ele viajar e ficar no banco... E ficar no banco com o Matheus Gonçalves, Lohan, todo mundo. Com esse planejamento que o Flamengo fez, porque a gente, assim, o planejamento é feito não pensando no jogo, o planejamento é feito pensando para frente também. Porque se o Gabigol fica no banco, fica no banco desse time... É que o Gabigol não é opção para agora e nem para frente, porque não é mais. Então, fibrose. Mas se ele viajar... Só repetindo, eu vou repetir o que eu disse, porque o Gabriel não está vetado pelo departamento médico. O Gabriel está liberado pelo departamento médico e por uma decisão da comissão técnica entregue à fisioterapia. Ou seja, ele tem uma fibrose, mas ele não está vetado. Ele não está no departamento físico. Mas se ele desembarcar em Porto Alegre e for para o banco, é porque tem condição. Aí ele vai ficar olhando Lohan, Matheus Gonçalves, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? É isso que eu acho. Eu quero juntar tudo isso que vocês falaram, que eu acho que é muito importante, mas eu quero deixar clara a manifestação do presidente, do diretor de futebol e do treinador. O Gabigol não faz parte dos planos do Flamengo para a próxima temporada. E o Gabigol só está no elenco do Flamengo porque o presidente do Flamengo não quis liberá-lo para o Palmeiras. E era um monte de dinheiro. A presidente do Palmeiras ofereceu um monte de dinheiro para o Gabigol ir jogar no Palmeiras. O Flamengo disse que não ia reforçar rival. E tá certo. E que ele poderia ficar até o fim. Não sei se está certo, porque isso custa um monte de dinheiro. Não, mas aí é uma questão interna do clube, né? Do que ele entende que é mais importante. Mas pode custar mais caro se liberar. Eu entendo isso. Às vezes o molho custa mais caro que o peixe. Mas tu imagina. E essa é uma questão muito clara disso. O presidente se manifestou onde está o prazo ali, que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada. O Braz disse isso claramente, que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada. E o campo está mostrando isso. O time está corroborando o que ele está completamente sem... O impacto no Gabriel é muito grande. O impacto no Gabriel é muito grande, porque a gente vê o Gabriel entrar em campo sem ter os mesmos desempenhos em todas as valências. Ele não está bem para arrancada, ele não está bem para dominar uma bola, ele não está bem para dar um passe, ele não está bem para finalizar. Então, em todas as valências que ele precisa dentro do campo, ele não está bem. E isso tem uma coisa que influencia diretamente, é o psicológico. Entendeu? Vai jogar o Lohan, o Matheus e o Carlinhos e o Gabriel no banco? Que coisa faz? A gente só pode relembrar a declaração recente do Tite dizendo que o Carlinhos é decisivo. É o que... Então, minha senhora, o Carlinhos foi decisivo ontem? Eu não me lembro de ter visto nada parecido. Bom, é apenas a minha impressão. Eu acho que o futebol, às vezes, o molho sai mais caro que o peixe, e é o caso do Gabriel no Flamengo. Então ele tinha que estar jogando. Na minha visão, sim. Então é isso. Na minha visão, ele seria a primeira opção. Ele pode ter errado, ele pode ter vestido camisa, ele pode ter agido mal, ele vai ter que ser julgado, ele pode não fazer parte para a próxima temporada. Não tem julgamento. Mas você colocar um cara que foi sondado por Corinthians, Palmeiras, que já fez o que fez nas Libertadores que o Flamengo conquistou. O problema é que a gente não vê mais nada hoje. Banco e a gente não vê mais nada hoje. O treino, não sabe ver. Teve uma coisa que saiu na nota do Flamengo, a gente não chegou a se referir a ela, que dentro dessa logística e tal, é a história de
cansar um pouco mais agora, né? Que a logística para ir para Porto Alegre também agora é diferente, né? Porque o avião não desce em Porto Alegre. Desce em Canoas. Desce do lado e tal. Então eles colocaram isso também na nota, dizendo, ó, tem ainda essa... Vamos dizer, um fator mais complicador. Mas de Canoas por para causa Arena do da Grêmio... mas é perto, né? Canoas para Arena do Grêmio? Pertinho, né? É muito mais perto do que daqui para Congonhas ou para Guarulhos. Mas eles colocaram na nota que tinha isso aí. Tá escrito aqui, ó. A decisão contempla o foco nas duas competições devido ao curto intervalo de descanso entre a partida de ontem e o compromisso com o Grêmio. Além disso, a logística para Porto Alegre ainda está comprometida pela recente tragédia causada pelos Mauro, chuvas. vai desgastar mais ir do Ninho até o Santos Dumont, o Galeão, do que Canoas até Sem dúvida. Descer na base aérea é... Poxa, pertinho. Não, sim, mas enfim, eles colocaram isso aí também. Essa história do Tite, vai o Tite, vai o preparador físico, vai o auxiliar. O recado de mobilização eu sempre achei que o Kleber Xavier é o principal auxiliar dele. Nos jogos do Flamengo, a gente vê muito o Matheus ali na frente, né? Aí, inclusive, o Tite conversando muito com o Matheus e tal. Não sei se o principal auxiliar já é o Matheus. Mas, enfim, estão viajando, tá ficando... O Matheus está ficando. O Matheus fica. Então, e tá indo o Tite, o Kleber Xavier. Então, o Matheus, o Bruno Baquete, que é analista, e o preparador físico Arthur Peixoto, ou seja, o preparador de principal, goleiros, que é Thiago o Macedadian, vai para Porto Alegre também. O preparador de goleiro principal também vai para Porto Alegre. Pode ser que... Não, mas pode ser que tenha isso, que não está claro na nota, que é o bate e volta. Eu acho que a expectativa é o que o Praz disse, né? Que esse treino de domingo seja um treino que não comprometa a parte coletiva, tática, enfim. A ver, do lado do Grêmio, o Renato também não vai estar, né? Não é isso? Malvadeza dos Pampas estava Ele está ali te olhando ali atrás. Que ele está aqui, mas que ele não vai estar na beira do gramado, Vini? É isso? E nem o auxiliar dele, né? É isso. Está suspenso para este jogo. O auxiliar também. Os dois são suspensos, né? Mas o time está lá. Isso é raro, mas acontece. É raro, mas acontece muito. No São Paulo, no Palmeiras, quase sempre, né? Que no São Paulo, 2, às vezes no Palmeiras, 2, e aí tem que botar o terceiro para poder fazer o trabalho. O Grêmio tem que tratar esse jogo como o final, está escrito ali. Eu acho que o Grêmio tem que tratar esse jogo como final e dar uma satisfação para a sua torcida. O time que a gente botou ali, do Flamengo, a torcida do Grêmio está dizendo assim, o time ficou a semana inteirinha treinando, perfeito? Sim. Esses jogadores que vão jogar também ficaram a semana inteirinha treinando no Flamengo. Então o jogo é taco a taco. Tá, porque o Carlinhos entrou minutos. Que eu acho que o foco não estava no jogo do Grêmio, né? O Grêmio treinou com foco no jogo do Flamengo. O Flamengo treinou, muitos não entraram em campo, mas o foco estava em outro lugar. E o treinador do Grêmio vai ser o Marcelo Salles, né? Que era do Flamengo. Porque o auxiliar, o Alexandre, saiu do Grêmio agora. Teve um problema lá com... na verdade ele foi acusado de agressão pela ex-namorada e foi afastado pelo clube até que... E o Renato está fora, era ele que ia dirigir... Agora quem que vai dirigir? Marcelo Salles, que tem como experiência ter trabalhado no Flamengo. No Flamengo, né? Que coisa assim. Dito isso, primeira chance. Eu quero passar a escalação de Botafogo e Fluminense aqui, que eu quero placar também. 1-0 o Grêmio. É o quê? 1-0 o Grêmio, era isso? Era para dar para cá desse jogo? Era. O Flamengo está indo lá com outro time. Olha lá, ó. 2-1 Grêmio. E aí, Pascoal? O Grêmio inteirinho... 2-1. 2-1? E tu, Dani? 1-0 Grêmio. Eu vou com o Mauro Naves aqui. Ele roubou meu placar, por isso que eu me assustei. 2-1, se o Gabigol entrar, ele faz o gol. Se o Gabigol vai jogar, é 1-1. Vou torcer pro gol do Gabigol. Tô também insistindo. Por causa dessa binimba toda, joga, não joga, tá afastado. 2-1 também, gol do Gabigol. 2-1. Então não é... Vou trazer um adesivo pra vocês que a torcida do Flamengo fez, fechado com o Gabi. Tite promete, né? Se criar chances em Montevidéu será diferente, podem cobrar. O fato é que a relação é muito ruim nesse momento entre... nunca foi muito boa, né? Mas esse momento é o pior momento nessa relação Tite e torcida? Existiram, assim, além do momento atual, existiu um outro momento que foi crítico, que foi quando o Flamengo começa mal a Libertadores, a fase de grupos, e chegou a ficar em dúvida sobre a sua classificação, né? Lembremos, o Flamengo passou em segundo na sua chave. O Bolívar foi o campeão do grupo. Mas no fim do primeiro turno ali da fase de grupos, era um momento muito ruim também, inclusive antes do duelo contra o Corinthians, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, se falava que se ali no Maracanã o Flamengo não vencesse ou perdesse para o Corinthians, que o Tite poderia ser demitido. O que difere aquele momento deste momento? O nível de afunilamento das competições, né? Então, o Campeonato Brasileiro entra numa reta decisiva, a Copa do Brasil chega à sua semifinal e a Libertadores nas quartas de final.
final. E o Flamengo volta a atravessar um momento bastante complicado de queda técnica, de perda de padrão tático. É um time muito previsível nos seus movimentos ofensivos e não é um time estável defensivamente, então tem problema nas duas pontas terminais dos jogos. Por isso que nesse momento a crise no Flamengo se instaura, a pressão em cima do Tite é grande, alguma parte ou boa parte das críticas sobre a condução do trabalho, né, o sucesso desse trabalho, a grande parte é compreensível, é bastante compreensível. Então, assim, sempre existiu, Edu, uma incompatibilidade entre o perfil do Tite como técnico e o ideal, né, daquele DNA de jogo que o torcedor do Flamengo espera que o time tenha, especialmente depois de 2019. É algo cultural do clube e que em 2019, pelo Flamengo ter vencido da maneira que venceu, a partir dali, o que se espera, não é exatamente aquele time, mas um jogo altamente ofensivo, alegre, aquela coisa toda. Uma dose de show. E o Tite é um cara que, em momentos da carreira, conseguiu fazer isso, mas não é o grosso da carreira do Tite. Então, sempre existiu a incompatibilidade. Mas a incompatibilidade por si só, para mim, não é o problema. Porque ela poderia ser superada se, da maneira que o Tite costuma trabalhar, ele conseguisse construir um time forte como se espera. O problema, para mim, agora, é que existe a incompatibilidade e o Flamengo, das mãos do Tite, não consegue decolar. E aí você soma as duas coisas e gera uma pressão muito grande, a ponto de o Flamengo estar perto de uma eliminação nas quartas de final da Libertadores. Pode virar? Claro que pode. É perfeitamente normal o Flamengo vencer no Uruguai por 1 gol e ir para pênalti, ou por 2 e passar. Mas o Flamengo chegará em Montevidéu em uma situação de desvantagem que não se esperava. Por isso a pressão é grande. Por isso o descontentamento com o trabalho. É o tipo de crise que o Flamengo não esperava passar agora e vai ter que reverter o quanto antes. Quinta-feira você vai ver conosco aqui na ESPN e no Disney Plus. É jogo exclusivo. Vale muito para o Flamengo. Muito. E está vivo nas 3 frentes. Pode ser campeão nas 3 frentes. É o único time brasileiro com essa chance, né? Bom, enfim, a gente fala do Flamengo e tá aí, informação oficial. Jogadores poupados para a partida contra o Grêmio. 12 ficarão no Rio de Janeiro, treinando. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e o Bruno Henrique. Também o filho do Tite, o Matheus Bach, que é auxiliar técnico, ficará com essa rapaziada treinando enquanto o Tite embarca com a comissão para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem uma prévia do Flamengo para enfrentar o Grêmio e botamos para você. Time escalado no Sport Center. Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas. Alan, Everton, Araújo. Não tá errado não, tá? Quem não sabe é assim mesmo, com 2 T's que se escreve o Everton dele. Alcaraz, Matheus Gonçalves, Lohan e o atacante lá na frente, a referência Carlinhos, que vem sendo criticado ultimamente. Ainda assim é um time bom, né, Zupac? Mas não chega como favorito contra o Grêmio. Não é melhor que o Grêmio, né? O Grêmio tem vantagem para esse jogo. É o tipo de decisão que geralmente o Tite, como técnico, não gosta de tomar. Ele não é um cara muito favorável a limpar o time inteiro assim, botar um time todo reserva, até porque o Flamengo tem chance no Campeonato Brasileiro, claro que está atrás de Botafogo, Fortaleza e Palmeiras, mas ele tem chance no Campeonato Brasileiro. Mas, Edu, o momento pede. Não só pelo fato de o Flamengo ter perdido para o Peñarol, mas pela maneira que perdeu, pelo nível de atuação que o Flamengo teve, pelos problemas que o Flamengo mostra dentro de campo. Repito, pela dificuldade que o Tite vem tendo de transformar esse time em um time regular no nível alto. Então, dentro desse cenário, eu entendo perfeitamente a decisão de esvaziar o jogo contra o Grêmio, por mais que isso, em teoria, né, comprometa ainda mais o Campeonato Brasileiro do Flamengo. O Flamengo pode vencer com esse time, mas em teoria compromete, para focar exclusivamente no jogo contra o Peñarol. A impressão que o torcedor tem, e que possivelmente faz sentido, é que o jogo do Peñarol vale o ano do Flamengo. Porque o Campeonato Brasileiro, ele tá difícil, e se o Flamengo cai na Libertadores e continua distante no Brasileiro, mesmo que vença a Copa do Brasil, será pouco. Então o jogo de quinta-feira é um jogo que vale o ano para o Flamengo. Por isso eu entendo como correta a decisão de retirar o time no domingo para focar na quinta-feira. Bom, é curioso esse embate entre Corinthians e Flamengo, que são 2 times que estão jogando melhor nas Copas do que no Brasileirão. Isso de uma forma geral, né? Isso não vale para o jogo contra o Peñarol. Vamos ver também, mas Copa do Brasil
assunto para depois. Titulares ficaram no Rio poupados e vão se preparar para os jogos da Libertadores e da Copa do Brasil, pois a finalidade agora é essa. Nação, essa situação do Tite com o Gabigol parece que não vai parar por aqui, mas a diretoria deveria intervir em prol do Flamengo, que está acima de todos. Ninguém está pensando sobre isso, só pensando na próxima eleição, o que está influenciando no desempenho do time em geral. E tem mais essa, galera. O Tite prometeu que o Flamengo vai jogar diferente no segundo jogo contra o Peñarol e que vai fazer gol. E disse que podem cobrar ele depois. Mas o problema é que ele está sem credibilidade nenhuma com a torcida, que já pediu sua demissão por conta dos resultados negativos e pela falta de comando e organização do time. Então vamos aguardar e ver até onde tudo isso vai. Não deixe de se inscrever, curtir, acionar o sininho e compartilhar com seus amigos. Dê sua força comentando aí na descrição o que achou. Muito obrigado, Nação do Mengão.